No vídeo de hoje, o reflexo da adesão ao movimento G12 na Assembleia de Deus no Amazonas. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Assembleia de Deus no Amazonas é uma das mais tradicionais denominações pentecostais no norte do Brasil. Fruto do trabalho dos missionários suecos e obreiros nativos, a Assembleia de Deus nessa região foi pastoreada por destacados líderes assembleianos como Samuel Nistron, José Menezes, Francisco Pereira do Nascimento, Otoniel Alves de Alencar, José de Souza Reis e Alcebiades Pereira Vasconcelos. Para saber mais sobre a história da Assembleia de Deus no Amazonas, assista o vídeo sobre a fundação e desenvolvimento aqui no canal. A resposta é complexa e envolve muitos fatores, mas a razão principal, o pomo da discórdia, foi a adesão da Assembleia de Deus em Manaus, liderada por Jonatas Câmara, líder também da Convenção Estadual, a novos métodos de trabalho, identificados por muitos oposicionistas, como a incorporação da Igreja ao polêmico modelo celular chamado de G12, eufemisticamente chamado de Nova Visão. Neste trabalho celular, os membros da Igreja participam dos chamados encontros. Essas reuniões, que diga-se de passagem, se tornaram uma febre em muitas igrejas pentecostais, proporcionava ou proporciona aos crentes formas inusitadas de ministrações bíblicas e confissões de pecados. A mudança brusca de métodos, com a imposição vinda da cúpula para que todos os líderes participassem compulsoriamente dos encontros, sob pena de não terem mais espaço nos trabalhos eclesiásticos, gerou fortes dissensões. Dirigentes de congregações perderam seus cargos e obreiros foram ameaçados de não serem sequer separados ao diaconato, caso não se envolvessem nos eventos. Tudo isso, sem dúvida, gerou uma forte celeuma no ministério regional. Alguns pastores que se recusaram ao novo modelo proposto, como o pastor Edson Alves, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Manaus, Eli Carvalho, pastor auxiliar em Manaus, e o pastor Gessé Leandro, pastor-presidente da Assembleia de Deus em Manacapuru e segundo vice-presidente da Convenção Estadual, foram gradativamente excluídos do trabalho. Aliás, dos trabalhos. A adoção do método do G12 provocou enormes polêmicas e divisões em Manaus. Seu irmão Samuel Câmara, por sua vez, na liderança da igreja em Belém, por força do ministério local, não conseguiu esse feito, com risco até de perder seu cargo se insistisse no projeto. Ou seja, o interesse de implantar um projeto como o G12 nas Assembleias de Deus era algo mais amplo, com referenciais no mínimo familiares. Essa adesão ao G12 ocasionou um racha na igreja, no estado do Amazonas. Tanto que no dia 14 de outubro do ano 2000, na rua Costa e Silva, em Manaus, em um galpão alugado, iniciaram oficialmente a Assembleia de Deus tradicional, congregando todos os membros insatisfeitos com os novos rumos da denominação, presidida em Manaus pelo experiente pastor Edson Alves e no estado pelo pastor Gessé Leandro. O novo ministério recebeu, após 5 meses de fundação, Gedeão Grangeiro Fernandes de Menezes, outro líder de projeção na Assembleia de Deus local.
Então, a partir dessa data, a Assembleia de Deus foi dividida e reconhecida por siglas diferentes: Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Manaus, IEADAM, filiada à Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas, CEADAM, liderada por Jonatas Câmara, irmão do pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus em Belém do Pará. E a Igreja Assembleia de Deus Tradicional, IADTAM, ligada à Convenção Estadual da Assembleia de Deus Tradicional. Por sua vez, orientadas atualmente pelo pastor Gedeão Menezes. Anos depois, no dia 15 de abril de 2011, na AGO, Assembleia Geral Ordinária da CGADB em Cuiabá, Mato Grosso, a CEADTAM foi reconhecida pela Convenção Nacional e, segundo o site oficial da Assembleia de Deus Tradicional, esse reconhecimento se deu inclusive com a anuência da CEADAM, através de seu presidente, pastor Jonatas Câmara. Então, no dia 7 de janeiro de 2012, foram aclamados como presidentes eméritos os pastores Gessé Leandro da Silva e Edson Alves da Silva. Acompanhe agora as informações sobre o Movimento G12 encontradas no site oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Segue uma pergunta: o que é uma célula? Célula na biologia, unidade estrutural básica de um ser vivente. Uma célula é a unidade básica estrutural de um corpo humano vivo. Um corpo está composto de células que foram formadas e desenhadas por Deus mesmo. Cada uma destas células é única e até funcionam todas juntas para manter o corpo saudável e coordenado. É importante entender que quando o corpo cresce é porque as células estiveram se reproduzindo e multiplicando-se em seu interior. 1 Coríntios 12 e 27 diz: Vós sois o corpo de Cristo e membros seus individualmente. Como a igreja, o corpo de Cristo também é um organismo vivente. A maneira como crescemos é que cada membro cumpra com seu papel em relação aos outros membros. Quando nos relacionamos com outros, começamos a funcionarmos juntos, a nos multiplicarmos e a igreja cresce. Não podemos funcionar isoladamente. Uma célula é a unidade básica de construção da igreja. Todos nós precisamos nos relacionar com pessoas com as quais possamos nos identificar e a quem ajudar em nosso caminhar cristão. O grupo de célula é um modo prático para que encontremos uma verdadeira comunidade e até mais importante para participar dela. A célula é o lugar utilizado por Deus para gerar crescimento no corpo. É um grupo de até 15 pessoas que se reúnem em um lugar para viver todos os aspectos essenciais da vida da igreja, comunhão, adoração, ensino, evangelismo, discipulado e serviço, de uma maneira informal, pessoal e participativa, experimentando no meio deles a presença, o poder e o propósito de Jesus. Uma célula é um grupo de 4 a 15 pessoas que se reúnem semanalmente fora do edifício da igreja com o propósito de evangelizar e discipular as pessoas com a meta de dar à luz uma nova célula no tempo máximo de 1 ano. Células são um lugar para encontrar a Jesus, um lugar onde pertencer, um lugar para crescer, um lugar para se doar e um lugar para alcançar a outros. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.